O apocalipse glacial já começou daquele jeito. Ai, eu tô morrendo! E ainda por cima tinha um mano lá no fundo farmando aura. E infelizmente tudo isso aconteceu por causa de uma supernova que atingiu o planeta, fazendo com que a temperatura caísse cerca de 90%, meu parceiro. E com isso quase ninguém conseguia sair para pegar comida, o que gerou uma bagunça gigantesca. E depois de alguns dias que eles ficaram com fome, basicamente a namorada do nosso prota pensou: vou comer o meu namorado, né? Então ele é? E ela fez um plano, fazendo com que todos os vizinhos se juntassem e tirassem um pedacinho do nosso protagonista. Nosso protagonista caiu igual um bobo nessa situação toda, onde ele pensava que essa mulher amava ele. Ele até mesmo tinha dado toda a comida dele pra ela. Mas eu tô tão feliz, com a mega promoção do Sol Maior. Mas eu tô tão feliz com a mega promoção do Sol Maior. Só pra você ter noção, ela chegou depois de mansinho e pediu a parte dela do nosso protagonista. E o nosso prota, percebendo que ela tinha armado tudo, jurou que se ele tivesse uma chance, ele mataria ela. E adivinha, enquanto ele via ela sair pela porta, ele acabou reaparecendo no seu quarto, após ter sofrido toda aquela dor. E então o nosso protagonista agora está feliz porque ele poderia ter a vingança dele. Ele observando a data para ver se realmente ele não tinha passado por um sonho ou um pesadelo muito longo, viu que realmente ele tinha voltado um mês antes, o que desanimou ele. Agora, além de tudo, ele precisava de um plano perfeito para poder conquistar todos os equipamentos que ele precisaria para se manter no apocalipse. Então ele saiu correndo rapidamente para poder comprar quando a sua super miopia foi ativada e ele começou a perceber que algo azul estava na sua visão. Incrivelmente ele percebeu que isso fazia parte dele, era basicamente um armazém que ele poderia guardar tudo o que quisesse, e o nosso protagonista pensou que agora ele finalmente poderia ter tudo o que ele queria comer no apocalipse e até mais. Só que agora ele estava cagado de fome, então ele decidiu ir no shopping para poder se alimentar decentemente após um bom tempo. E a conta dele chegou até mesmo a mais de 50 mil dinheiros coreanos. Nosso protagonista estava tão emocionado que ele começou até mesmo a chorar naquele momento. E de repente, quando ele estava saindo do restaurante, as duas mocréias estavam observando o nosso protagonista. E o gerente daquela loja, não sendo bobo e nem nada, já quis dar um cartão VIP pro nosso prota, já que ele tinha gastado muito dinheiro na loja dele. E aquelas meninas, ouvindo tudo isso, decidiram então começar a se amostrar para o nosso protagonista. E nesse momento que ele viu as duas, o cara já tava com sangue nos olhos, querendo matar elas, meu parceiro. Mas ele começou a pensar calmamente e decidiu que não iria fazer isso agora. Então, decidiu se amostrar um pouquinho e levar elas para fazer umas compras. E no shopping, simplesmente o que o nosso protagonista fez foi levar as duas para carregar o carrinho dele. As meninas pensavam que na verdade elas iriam receber alguma coisa, mas elas se tornaram uma escrava pessoal, enquanto o nosso protagonista comprava todas as coisas, dizendo que era sempre bom estar preparado para um apocalipse. E uma das meninas começou a ficar muito irritada, dizendo que elas estavam sendo tratadas como mula de carga. A sua amiga já se aproximou dela dizendo: menina, diz isso não, menina, a gente tá quase tirando dinheiro dele, o moleque é rico, calma. E então elas começaram a pedir desculpas para o nosso protagonista por terem dito isso, e o nosso prota, é claro, sendo cínico, disse que estava tudo bem, já que ele já sabia tudo que iria acontecer mesmo. As pessoas até mesmo passavam observando a grande quantidade de comida que ele estava comprando, mas ele nem se importava com isso, já que a única coisa que ele queria fazer era se vingar dos seus vizinhos que mataram ele antes. Então, de repente, a criança que estava no colo daquela mulher decidiu roubar um chocolatinho. Vou roubar um chocolatinho dele aqui que ele não vai perceber. Não, meu parceiro, o nosso protagonista percebeu, tirou o chocolate da mão do moleque e ele começou a gritar com o nosso protagonista totalmente irritado. Então o nosso prota já virou, dizendo que iriam dar um tapa na cara dele se ele não calasse a boca. E rapaz... nossa, até eu fiquei com medo agora. E ao invés dela simplesmente dar um sossega-leão na criança, meu parceiro, ela começou a dizer que a criança só queria um chocolatinho. Então ela começou a tentar pegar o chocolate da mão do nosso prota, dizendo que pagaria depois. Porém, ele desviou o chocolate e falou que se ela quisesse, iria pagar agora. Rapaz, a véia era caloteira, não queria pagar não. Ela então começou a chamar o nosso prota de miserável e perguntar como ele era uma pessoa tão ruim, dizendo que ela fazia parte do comitê do bairro e queria acabar com
a vida dele, enquanto as outras duas meninas estavam repletas de medo em volta do nosso prota. Eles então chegando no apartamento, elas começaram a dizer que na próxima vez o nosso protagonista deveria no mínimo pagar um almoço bem chique pra elas, e ele disse que sim, fechando a porta na cara delas. Então o nosso prota começou a pensar que ele precisava vender tudo que ele tinha para conseguir mais dinheiro, e no dia seguinte ele decidiu testar sua habilidade com vegetais e carne, e realmente quando ele colocou dentro da sua habilidade, nada mudava, elas mantinham o mesmo estado a qual tinham entrado na habilidade do nosso protagonista. Com isso toda a história mudava, já que ele não precisaria comprar alimentos que duravam bastante tempo, mas poderia comprar comidas sofisticadas e prontas, e ele então começou a digitar pedindo um monte de comida chique que ele gostaria de comer no apocalipse. E o cara já começou a conversar com o gerente pedindo um banquete de 3 dias. O nosso prota já adiantou 200 mil em dinheiro, já que o gerente pediu isso. Em questão de segundos ele já tinha feito isso, e o nosso protagonista ainda por cima tinha um caderninho de mortes de todas as pessoas que ele queria matar. Nosso plotinho tá pior que o Kira. Então o nosso protagonista decidiu hipotecar a casa que os pais dele tinham deixado pra ele, recebendo então 6 milhões, mas ele precisaria de mais dinheiro ainda para comprar bastante medicamentos e armas, que com o que ele tinha não seria o suficiente, então decidindo ir no banco para poder pegar mais dinheiro. Quando ele estava entrando no banco, um homem simplesmente começou a conversar com ele, dizendo que se ele estivesse precisando de dinheiro, ele conseguiria fácil com ele, já que no banco isso seria uma burocracia gigantesca e ainda teria que assinar uma grande papelada. Porém, nesse momento, o nosso prota começou até a agradecer a Deus, já que alguém tinha aparecido rapidamente para ofertar dinheiro para ele. Em questão de instantes, ele já estava lá na sala com esse homem. O chefe daquele lugar já começou a dizer seriamente: esse lugar aqui é sério, o juro é alto, meu parceiro, você tem certeza que você quer continuar aqui? E o nosso prota já começou a implorar, só que pedindo para ele 5 milhões emprestados. E o cara disse que se ele quisesse esse dinheiro, ele deveria pagar 7 milhões, dizendo também que o dinheiro iria cair na sua conta no mesmo instante. E o nosso prota nem perdeu tempo, já começou a assinar rapidamente, porque ele queria esse dinheiro o mais rápido possível. E ainda por cima, o homem começou a pedir algo de valor suficiente como garantia para ele poder pegar esses 5 milhões. Então, o nosso prota rapidamente começou a dizer que a casa dele valia 5 milhões e iria hipotecar ela no escritório dele. E também tinha uma Mercedes-Benz no valor de 300 mil, e se ele não pagasse, eles poderiam ficar com ela também. Ele até mesmo começou a implorar, dizendo que realmente precisava do dinheiro para resolver uma situação. Porém, mesmo assim, o homem cruzou os braços dizendo não ao nosso protagonista, mas esse era um joguinho para ele pegar mais dinheiro. E então, o nosso prota disse que estava bom 4 milhões transferidos naquele dia, já que ele só precisava disso e iria pagar 7. Então, após isso, aí sim o cara aceitou, dizendo que faria essa exceção pra ele. E o nosso prota sorridente disse que ele conseguiria pagar tudo em somente um mês. E os homens só pensavam que na verdade eles tinham feito o melhor acordo da vida deles. E o nosso protagonista estava muito feliz sabendo que nada disso iria ser pago e todo o dinheiro já estava na sua conta bancária. Agora a única coisa que ele queria era transformar o seu apartamento em uma fortaleza completamente imune ao frio, igual um certo riquinho tinha feito, e eles só tinham ouvido os rumores. Então o diretor Zika já se aproximou do nosso prota, dizendo que ele poderia fazer tudo o que ele estava pedindo, e o nosso prota realmente perguntou se ele era capaz de fazer isso. O homem incrivelmente já tinha analisado completamente a estrutura do prédio dele. O diretor Zika não estava para brincadeira. A varanda seria trocada por vidros à prova de balas. O sistema de ventilação seria instalado uma função de filtragem de ar para impedir que gases nocivos entrassem lá, meu parceiro. E ainda por cima, teria um sistema de vigilância que adicionaria câmeras dentro e fora da casa, monitorando tudo. Sem contar que toda ela seria revestida pelo material que seria usado em cofres de banco. Então o nosso prota pensou que estava perfeito, já que com isso ele teria uma fortaleza completa e ninguém seria capaz de invadir. Ele começou a explicar que quem fazia isso eram as pessoas ricas que se preocupavam bastante com a sua segurança, dizendo que ele tinha estudado realmente sobre fortalezas e quando ele era mercenário no exterior adquiriu também um conhecimento militar. E o nosso prota se ligou que talvez ele tivesse informações sobre pessoas que poderiam obter armas e já perguntou pro cara se ele conseguiria ajudar ele nessa questão. Porém, ele disse que isso era ilegal, mas ele tinha um contato e talvez poderia ajudar o nosso protagonista, pedindo alguns dias para isso.
E enquanto tudo isso rolava, o nosso protagonista tinha conseguido tirar a licença de caçador dele, e mesmo que ele tivesse um arco, besta ou faca de caça agora, não tinha medo de ser questionado. Mas quando ele saiu do carro dele, infelizmente estava tendo uma comoção na frente do apartamento dele, e basicamente o que tinha acontecido é que tinha alguém barrando a entrada de toda a comida que ele tinha encomendado. Meu parceiro, eram mais de 8 caminhões de comida que o nosso protagonista encomendou do melhor restaurante da cidade. E então ele já chegou resolvendo tudo, dizendo que era para uma festa que ele iria fazer. E então após isso eles começaram a subir com toda a comida. Mas a Patricinha, que estava de olho no nosso prota, perguntou aonde ele tinha arranjado tanto dinheiro para poder encomendar 5 caminhões de comida. Ela até mesmo começou a tentar flertar com o nosso protagonista, dando umas piscadinhas, mas ele nem ligou. Simplesmente entrou pro seu quarto e começou a conversar com o gerente que estava trazendo a comida, enquanto ele fazia o pagamento. E todo aquele estoque estava localizado no quarto dele, quando de repente não estava mais. E agora o nosso prota estava feliz demais, já que ele teria as melhores comidas num apocalipse, e ainda por cima um prato daquela refeição valeria até mesmo 100 mil dinheiros coreanos. E alguns dias depois eles já começaram a fazer a reforma completa na casa do nosso protagonista, e isso estava muito louco, já que a vizinhança achava que ele tinha basicamente pirado pelas tantas compras estranhas que ele estava fazendo durante os dias. Ele então recebeu uma mensagem do importador de armas de Minecraft e ele começou a dizer que tudo estava pronto, deixando tudo então para o responsável da construção, avisando que iria voltar quando tudo estivesse pronto. E quando ele saiu, os vizinhos não paravam de observar, pensando que ele estava louco. Mas antes disso, ele decidiu passar e conversar com o vice-presidente de uma firma de medicamentos, e ele disse que precisava de muitos, dizendo então ao presidente que eles eram colegas, e então ele poderia ajudar ele nessa questão, já que ele precisava muito desses medicamentos, e que ele simplesmente iria pagar o dobro por eles pelo valor de mercado. E então o presidente começou a dizer que iria fazer isso, já que ele era um trabalhador honesto e ainda por cima precisava dessa ajuda, e que em 20 dias estaria tudo com ele. Quando ele passava pelo corredor, ele começou a perceber que essa garota que ele gostava tanto antigamente estava começando a conversar com o Zen Feng e dando em cima dele para tentar tirar tudo que ele tinha, quando de repente aquele homem viu o nosso prota passando e disse que ele não deveria ser idiota como ele estava sendo, já que ele era um canalha por ter tratado ela daquele jeito, fazendo ela carregar as coisas dele. E nesse momento ele começou a partir para cima do nosso prota, dizendo que ela era uma beldade e que ele não deveria ter feito isso com ela. Ele até mesmo começou a chamar o nosso prota pra briga, vendo que ela estava toda amostradinha pra ele. Eu disse que ia falar com licença, senhor. É mal da minha cara, Eu não vou... arreia! Você é um ancião. Arreia, que eu te Você é um dou! ancião. Você é ancião, você é um Você é um ancião. Você é Você é um covarde. E após isso, Zen Feng foi intimidado pelo nosso protagonista e ele ficou todo bobo na frente dela. Porém, essa mulher começou a achar que ele estava se tornando um homem incrível e ele tinha mudado muito de repente. Ela até mesmo começou a mandar algumas mensagens pro nosso protagonista, porém, ele só visualizava e não lia, igual a mulher que você tem mandado mensagem. Tô brincando. Até mesmo começou a dizer pra amiga dela: ah, amiga, não tá dando mais dinheiro não, o cara não é bobo não, ó. O cara não quer me dar mais dinheiro, nem responde mais, meu Deus. Ela até mesmo começou a pensar que talvez estivesse pra acontecer algo, já que realmente ele estava aguardando bastante suprimentos. Porém, a amiga dela começou a rir, dizendo que ele era um lunático e doido, já que ela estava sendo muito boba de continuar acreditando nesse cara, já que ele estava fazendo isso tudo por loucura. Se ela observasse que o nosso prota realmente estava fazendo, ela poderia achar, já que ele estava armado agora até os dentes, e ainda por cima, os medicamentos que ele tinha pedido para aquele gerente agora estavam nas mãos dele. Agora só faltava o seu super apartamento Optimus Prime ficar pronto para que ele pudesse morar, e em questão de dias já estava lá. E o gerente começou a explicar tudo o que estava acontecendo, dizendo que até tinha um sistema térmico, que a casa inteira se mantinha aquecida, e sem contar que também os vidros eram à prova de bala, e tinha um monitoramento não só dentro do apartamento dele, mas também do lado de fora inteiro do apartamento, meu parceiro. O negócio é louco. E então os dois começaram a elogiar um ao outro e agradecer pelo ótimo serviço que eles tinham feito. E o homem entregou uma carta que dizia especificamente que deveria ser pago tudo em cerca de 3 meses. E o homem então foi embora. E o nosso prota só pensava que ele não precisaria pagar nada daquilo, principalmente porque esse homem nem estaria vivo em 3 meses.
Pensando então que a última coisa que faltava para ele estar completamente farmado de aura era água. Então ele encomendou muita água, meu parceiro. E quem estava responsável por isso era o seu tio nas entregas. E o tio dele chegou todo feliz conversando com ele, perguntando por que ele estava pegando tantas águas. E pela primeira vez ele foi bondoso nessa série. Ele começou a falar pro tio dele que iria acontecer uma coisa bem grande e que ele deveria reservar muita comida. Porém o tio dele, ouvindo isso, achou que realmente talvez devesse fazer. Porém o chefe dele já começou a puxar ele, chamando ele de maluco, ficar dando ouvidos ao nosso protagonista, já que ele estava lunático e encomendando um monte de comida e materiais para a sobrevivência. E nesse momento o seu tio começou gritando, dizendo que iria ouvir ele, e ele tinha feito a parte dele falando, agora o resto era com o seu tio. E nesse meio tempo ele passou comendo as melhores comidas que tinham nos restaurantes, e sem contar também que ele começou a comprar mais comida ainda nos supermercados para guardar e estocar. Também mantinha um treino muito rigoroso com o seu arco e com sua flecha, e agora a única coisa que ele precisava fazer era dopar todos os trabalhadores da sua fábrica. Ele basicamente decidiu colocar um remedinho para que todos dormissem por meia hora. Quem que é um trabalhador CLT que vai rejeitar um copinho de refrigerante? Ninguém, meu parceiro. Todo mundo tomou aquilo realmente esperando que iria dar boa, mas em questão de minutos todos estavam desmaiados. E agora o nosso prota estava prontinho para levar tudo que estava naquele lugar. E em questão de instantes, tudo estava dentro da sua habilidade mais uma vez. Só que depois que ele sugou tudo, ele percebeu que o mais legal é que ele conseguia saber tudo o que estava dentro da sua habilidade. Então ele ficou até cansado do tanto esforço que ele fez, mas no cantinho tinha uma caixa que parecia estar guardada há bastante tempo, e ele resolveu dar uma olhada para ver o que era. E meu parceiro, o cara era muito cagado de sorte, já que era um equipamento que te protegia quase 100% do frio. Ele até mesmo agora poderia sair para procurar comida no meio daquele inverno, deixando ele realmente muito feliz. E agora só faltava ele tomar um pouquinho da bebida para ele ficar muito doido, junto com todos os funcionários. E em questão de instantes, o nosso prota também já estava apagado, quando de repente ele estava sendo acordado por um dos funcionários dizendo que o armazém inteiro tinha sumido, e o nosso prota principalmente era quem estava responsável por tudo, já que ele era o gerente daquele lugar. Então ele acordou muito assustado e começou até a tirar os cabelos da cabeça dele. Ele parecia realmente o maior ator de novela. E então um homem chegou para ele dizendo que o seu Armando estava muito bravo, e ele atendeu ouvindo o seu Armando, dizendo que tudo tinha sumido e o que tinha acontecido. Porém o seu Armando já começou a acusar o nosso prota, dizendo que na verdade quem tinha roubado tudo era ele, e ele já ficou super assustado, pensando como ele poderia descobrir, já que aquele lugar nem mesmo tinha câmera. Após isso, nosso protagonista começou a supor que talvez o seu Armando não soubesse, e ele começou a rir, dizendo que era quase impossível para ele levar tudo aquilo sozinho em questão de 30 minutos, dizendo ao seu Armando que na verdade os responsáveis deveriam pagar o preço e deveria deixar a polícia resolver esse caso. E o seu Armando já acreditou no nosso prota, e eles então ficaram por isso aí. A todos os trabalhadores que quase estava tudo resolvido, dizendo que a polícia iria pegar quem tinha feito aquilo e que eles não deveriam ter medo, já que era normal os funcionários dormirem um pouco no serviço. E por dentro o nosso protagonista já estava assim. Um miserável, é um miserável. E adivinha quem estava na delegacia agora? Era o nosso protagonista. Só que infelizmente o cara estava dando só o testemunho dele do que tinha acontecido. E o policial alertou ele: meu parceiro, se você sair da cidade você vai ver, porque você é um dos maiores suspeitos daqui. Porém o nosso prota disse que ele não ia sair de lugar nenhum, ele se manteria lá a todo o tempo, com aquela cara de cínico dele. Miserável. Então ele saiu andando da delegacia e começou a ver notícias dizendo que algo tinha acontecido e as mudanças climáticas estavam meio estranhas. Simplesmente, meu parceiro, estava chegando na data que iria tudo começar a acontecer, e então começou a nevar de repente e a temperatura começou a cair drasticamente. O nosso prota já começou a andar rapidamente para sua casa, já que ele não queria morrer congelado, já que no primeiro dia era super tranquilo e todo mundo começava a brincar com a neve. Mas depois de um certo tempo, aquilo começava a se tornar perigoso. E enquanto todos estavam lá fora se divertindo, o nosso prota estava dentro do cafofo dele, só observando tudo o que estava acontecendo.
Tinha até mesmo gente reclamando, dizendo que nunca na vida deles tinha visto um frio igual a esse. Nosso prota sentadinho só vendo as notícias e pensando que iria piorar logo logo, já que eles deveriam aguardar. E quando ele deu uma olhadinha pra baixo, adivinha quem estava tirando foto lá? As duas maritacas que queriam a vida do nosso prota. E ele pensou que elas deveriam aproveitar por enquanto, já que logo logo o fim delas iria chegar, e o nosso prota se mantinha bem tranquilo dormindo naquele tempo todo. Só que no dia seguinte as coisas já tinham piorado, meu parceiro, e tinha alguém ligando para o nosso prota logo cedo, e ele começou a atender a ligação pensando no que poderia estar acontecendo, e na verdade era essa moça que gostava do nosso protagonista, aparentemente gritando com ele e perguntando se esse era o motivo que ele tinha estocado tantos suprimentos, e ainda por cima começou a culpar ele, dizendo que deveria dar um pouco para ela, já que agora ela não tinha contado todas as informações para ela. Porém o nosso prota, ouvindo isso, achou que ela era maluca e desligou na cara dela, já que ela estava culpando ele por algo que ele nem tinha feito, e ela começou a pensar em uma forma de manipular ele, mas ela não conseguiu de jeito nenhum, e o nosso prota tinha perdido o soninho dele da beleza graças a essa miserável. Então ele decidiu ter um plano melhor ainda, e já que a mulher estava reclamando com ele, ele decidiu então tirar um dos melhores pratos do seu campo dimensional para então tirar uma foto, e ela vendo isso pensou que realmente o nosso protagonista tinha muita comida. Porém, ela vendo o que era, ela achou estranho, já que aquele prato custava 20 mil dinheiros coreanos, ou até mesmo 30, e ela disse que era quase impossível alguém que morava naquele prédio comer tão bem assim, e o nosso prota disse que isso era só um pouco do que ele tinha, dizendo que se ela quisesse deveria sair e comprar no supermercado, o que deixou a mulher muito irritada, meu parceiro. Mas diante de toda essa situação, o nosso prota começou a pensar que ele deveria dar uma olhada no sistema de câmeras se realmente estava tudo funcionando ok, e ele viu que no começo do prédio estava tendo uma aglomeração. Basicamente, a dona do condomínio estava dizendo que todos eles deveriam se manter ali, já que eles não poderiam sair, já que era uma ordem dela e eles não poderiam fazer isso, mas eles começaram a brigar dizendo que queriam sair a todo momento, mas ela disse que se eles saíssem eles poderiam morrer congelados. E o nosso prota já chegando, né, falando que talvez a tempestade não fosse parar e eles teriam que dar um jeito de comer alguma coisa, e se a velha se responsabilizava por todos eles. Então ele simplesmente tacou a lenha na fogueira e a velha começou a ficar com a cara de boba, não sabendo o que fazer naquela situação. Então ele disse que talvez se todos morressem de fome a culpa seria dessa velha, e ele saiu dizendo que não iria ajudar em nada e que não deveriam chamar ele, e ele então foi pro apartamento dele jogar videogame e comer batatinhas. Mano, o miserável é um baiano. Porém, depois disso tudo, ele viu que o celular dele estava recebendo muitas notificações, e no grupo do condomínio, a senhorita Zhang estava dizendo que as entradas lá fora estavam completamente bloqueadas, e parecia que realmente que ela iria precisar de pessoas para trabalharem na frente do prédio, tirando toda a neve daquele lugar. Porém, o nosso prota disse que eles não tinham nenhum equipamento decente para se proteger e que ainda por cima era melhor eles esperarem parar de nevar, já que eles iriam congelar lá fora. Porém, a velha vendo isso disse que realmente o cara estava certo, mas ela precisava realmente tentar aquilo, enquanto o nosso prota dizia que ela iria se lascar e se ela quisesse, ela mesma deveria ir e fazer aquilo. Mais louco é que ninguém tinha falado nada, mas depois que o nosso protagonista se movimentou, todo mundo começou a reclamar contra aquela mulher, o que deixou ela mais irritada ainda. O nosso prota começou a se lembrar que na vida passada ele sabia quem tinha feito cada coisa com ele, já que tinha sido um cara chamado Shen que tinha destruído a porta dele, e o Shang foi o primeiro a cortar uma parte do corpo dele, com exceção de alguns vizinhos restantes. Todos conseguiram uma fatia do bolo depois da morte, e ele realmente não queria saber de cada um deles, ele queria realmente acabar com todos eles e seguir até o fim. Porém, a mulher começou a achar que o nosso protagonista era um miserável, já que ele tinha deixado claro que não iria ajudar e ainda por cima fez os outros não ajudarem. Ela basicamente estava perdendo o respeito dela, e agora
E naquele mesmo instante que ela pensou isso, um dos filhinhos de papai do prédio acabou mandando uma foto dele e da sua linda mulher enquanto eles estavam bem aquecidos, dizendo que também não iriam ajudar. Porém, um dos homens ficou muito irritado, dizendo que tudo isso era culpa daquele cara e que agora ele iria prestar contas com ele. E o nosso protagonista estava bem tranquilo fritando umas batatinhas para ele comer. E quando ele se sentou para comer as suas batatinhas, a síndica daquele lugar começou a ligar para o nosso prota. Porém, ele avisou que se ela ligasse para ele para reclamar mais uma vez, ele iria acabar com a vida dela. A mulher já ficou assustada, pensando que agora que ela não tinha moral nenhuma mesmo. Questão de instante, tinha alguém batendo na porta do nosso protagonista. E ele começou a pensar que não era possível, que essa véia realmente estava querendo morrer. E quando ele deu uma olhadinha, viu que na verdade era o cara que tinha quebrado a porta dele antigamente com um machado. E ele já estava ali com um taco de beisebol chutando a porta do nosso prota. E o nosso prota disse que se realmente ele continuasse ali, ele ia morrer. E é claro que com certeza ele não iria ouvir, e o nosso prota começou a mirar no cara, decidindo se ele iria sofrer um pouco ou se ele já iria morrer. Então ele decidiu atirar bem na perna dele, e o cara já deixou o taco cair e ficou todo ensanguentado na hora, e ficou se jogando de um lado pro outro, sentindo uma dor agonizante. E o nosso prota, vendo isso, realmente ficou bastante feliz, já que agora esse cara teria que sofrer muito para sobreviver, ou logo ele iria morrer só pela infecção. E o cara saiu de lá mancando, meu parceiro, com o taco de beisebol, realmente decidido que iria matar o nosso protagonista. Ele então disse que agora iria chamar a sua gangue para poder matar o nosso prota, mas antes disso ele precisaria cuidar do ferimento. Então imediatamente ele mandou mensagem para os seus amigos enquanto ele procurava algo para poder anestesiar o ferimento. Mas ele, sentado, viu que realmente o frio já estava ajudando e ele não estava sentindo tanta dor, decidindo então puxar a flecha completamente de um lado pro outro. O cara é tão burro que nem cortou a ponta da flecha. E ele nesse instante começou a sentir uma dor incrível, enquanto os seus aliados disseram que estava vindo. E ele então decidiu mandar uma mensagem no grupo, dizendo a todos que na verdade ele iria matar o nosso protagonista. E todas as mulheres ficaram assustadas vendo que isso estava acontecendo. E a gangue dele já estava naquele prédio, prontinho para resolver tudo com o nosso prota. Até mesmo o mano Saitama apareceu com uma peixeira para resolver isso. Meu parceiro, agora vai ficar feio. Então, ele já tentou usar a peixeira dele na porta, porém aquilo quebrou com um golpe só, girando e quase acertando a cabeça dele naquele momento. Realmente, o cara ficou assustado com a porta. Todos eles não sabiam o que fazer naquela situação. Então, o nosso protagonista pensou que isso era realmente muito chato. E em questão de 1 minuto, o negócio nem tinha começado, o pessoal nem tava com fome e já tava batendo na porta dele por comida. Então, ele começou a olhar pela câmera e viu que tinha uma grande quantidade, mas ele iria resolver isso deixando eles bem quietinhos em um instante. Ele começou a encher uma mangueira de água, meu parceiro, e naquele frio, aquilo poderia se tornar algo realmente muito mortal, quando de repente eles começaram a ver a brecha da porta do nosso protagonista se abrir, começaram a dizer que esse plano novamente não iria funcionar, quando de repente veio um jato de água congelada na cara deles, e eles começaram a sentir um frio gigantesco. O frio era tanto que a calça deles, que estavam molhadas, congelou e os caras não conseguiam nem mesmo andar, já que a calça deles estava completamente congelada, e eles iam se arrastando pelos corredores, enquanto o nosso prota estava bem tranquilo no apartamento dele, assoviando e vivendo a vida muito feliz. Enquanto isso, no outro quarto, os parceiros deles estavam se esquentando juntinhos, e o homem começou a dizer que eles eram os imprestáveis, enquanto lançava uma coberta em direção a eles, e eles começaram até mesmo a suar pelo nariz, dizendo que aquele cara era muito esperto, que agora eles precisavam de um plano para poder destruir aquela porta, que era completamente forte. Então, após isso, ele disse que primeiramente precisava recuperar as forças com a sua perna e de alguns suprimentos. Enquanto isso, algumas pessoas tinham ouvido aquela velha e começaram a cavar do lado de fora, e um deles era o seu tio, que estava lá com o pessoal. Porém, o nosso prota, observando aquilo, viu que ele já estava voltando, já que eles não aguentaram o frio que estava lá fora por muito tempo. E enquanto ele estava comendo, percebeu que na verdade aquilo era perda de tempo e iria dar uma olhadinha no grupo. De novo, aquela velha estava lá, só que agora ela queria aumentar a popularidade dela e disse que se alguém precisasse de alguns recursos, poderia pegar com ela.
E vendo as mensagens, viu que também tinha uma mensagem da sua amada perguntando se o nosso amado Feng estava bem. Porém, ele começou a responder às meninas dizendo que estava tudo bem. E elas perceberam que ele estava mandando foto das comidas que ele tinha no quarto. E elas ficaram impressionadas pela quantidade de comida que ele tinha. Enquanto isso, ele começou a responder dizendo que se elas quisessem, elas deveriam sair e comprar mais uma vez. E então elas ficaram decepcionadas, percebendo que não conseguiriam nada dele. Então, elas tentaram outro contato. E em questão de instantes, meu parceiro, o gado já estava na porta delas para poder entregar os seus mantimentos. Em questão de instantes, ela começou a fazer uma carinha de pessoa muito feliz e depois bateu a porta na cara do cara como se ele não fosse nada, dizendo adeus a ele. Então, em questão de instantes, ela já virou a cara dela após a porta ter fechado e disse que talvez na próxima vida ele tivesse uma chance com ela. E se passaram 3 dias e nesse momento a energia simplesmente acabou e todos começaram a ficar desesperados, mas receberam notificações em seus celulares que a energia seria dosada agora e eles teriam o suficiente para acender de vez em quando e poder carregar o celular. E todos eles começaram a entrar em desespero, enquanto o nosso prota comia o franguinho dele. Ele tinha um baita gerador de energia, meu parceiro. Ele era a única pessoa em raios de distância que tinha um gerador em casa. E ainda por cima, era a única luz que brilhava naquela situação. A velha até mesmo estava morrendo de frio agora com o seu netinho, perguntando se algum deles poderia ajudar. Mas, naquela situação, tudo aparentava piorar e ela precisava fazer alguma coisa. Bem, o nosso protagonista estava vivendo a vida dele tranquilamente, enquanto todos lutavam para se manter vivos. E de repente, uma mulher começou a mandar mensagem dizendo que todos deveriam levar os seus suprimentos para o comitê na intenção de separá-los igualmente para todos. Na real, o nosso protagonista lembrou que ela não estava dividindo nada, ela estava comendo a maior parte e no final distribuía poucos alimentos para o restante das pessoas. Então, ele começou a gravar um áudio dizendo que ela deveria recolher mais suprimentos e lembrar de dar alguns para ele se conseguisse, já que ele disse que estava sem comida nenhuma. E ela não acreditava no nosso prota de jeito nenhum, achando que ele era um mentiroso, principalmente por ele trabalhar em um depósito de comida, e ele deve ter conseguido bastante roubando aquele lugar. Mas a velha nem estava se importando, já que se outras pessoas caíssem e entregassem alimentos para ela, o seu netinho Zeng poderia se sustentar por uma semana. Continuou insistindo para que todos levassem comida, já que era uma ordem direta do comitê. Porém, o nosso protagonista falou que não ia levar nada, dizendo que ele não tinha nem mesmo um miojo para sobreviver. Mas a velha já estava ligado que ele estava cheio de comida e começou a gritar com ele, dizendo que ele estava mentindo e indo contra ela e que realmente iria lidar com ele da forma mais sensata usando o comitê. Mas ele disse que o comitê não era representado por uma velha igual ela, dizendo que nem servidora pública ela era, então ela não tinha um cargo oficial. A velha ficou mais irritada ainda, meu parceiro, chegando até a desligar na cara dele e jogar o celular no chão de tanta raiva, já que agora ela realmente percebeu que o cara não era qualquer um. Mesmo assim, algumas pessoas acabaram levando comida para ela, o que fez com que ela ficasse com bastante suprimentos. E o nosso prota percebeu que essas pessoas eram realmente bem idiotas, já que a única coisa mais importante naquele apocalipse era a comida. E alguns dias depois, o pessoal já estava pedindo para racionar a comida, mas a tia Lin não queria saber de nada. Ela estava comendo tudo sozinha e ainda por cima, junto com o seu netinho. E aquela comida iria acabar rapidamente, enquanto ela distribuía migalhas para todos os outros moradores. Quando de repente a velha começou a receber uma ligação. E era o Shen Zhang, dizendo que se ela não entregasse toda a comida para ele, ele iria invadir a casa dela e roubar tudo, dando então a opção dela entregar de boa vontade ou não, e ainda avisou que ele tinha cerca de 10 homens para realmente buscá-la pessoalmente. E não deu outra, em questão de minutos eles arrombaram a porta da véia e já chegaram no tapão. Toma. E enquanto tudo isso rolava, o nosso prota observava tudo de camarote de dentro da sua casa, pensando então que seria uma maravilhosa ideia se ele mandasse tudo o que estava acontecendo no grupo do condomínio. Então, seria muito melhor ver que a reação deles seria incrível, vendo que toda a comida que eles doaram seria roubada por um certo homem.
A véia já tava no chão de tanto que apanhou, mas Zeng não tava nem aí e mandou os homens dele procurar comida e achar naquele lugar. A véia já começou a segurar o cara de novo, dizendo que era a única coisa que ela tinha para fazer o seu neto sobreviver e que pelo menos deveria deixar um pouco. Porém, o cara já pediu para soltar ela, dizendo que não era problema dele e ela que deveria se virar, dando logo um chutão na cara dela. Não compensa. Aí o garoto já ficou totalmente revoltado que estava batendo na tia dele, ele tirou uma faquinha do pão e acertou na bunda do cara, mano. Ah, vou te matar agora. Toma. O chute foi tão forte que o menor bateu na parede e caiu no chão duro, mané. E ainda por cima aquele homem tirou a faca da bunda dele como se não fosse nada, dizendo que ele deveria ter feito seus companheiros gravarem aquela cena. E eles até elogiaram ele, dizendo que aquele chute foi maravilhoso. Enquanto isso, ela se levantou com as últimas forças dela pra tentar ver se o netinho tava bem, mas o cara não tava nem aí. E se ele pudesse, eu acho que ele chutava de novo. Ainda lançou um cuspidão na véia ainda, dizendo que tudo aquilo foi culpa dela e era o preço por ela ter enganado os vizinhos. A única coisa que ele estava fazendo era justiça. E o nosso Protinha mandou o vídeo no grupo. Todos começaram a insultar ela, dizendo que ela era uma grande mentirosa. Mas na verdade quem estava perdendo também era eles, porque o restinho de comida que ela dava pra eles agora não tem mais também. E o nosso Prota estava percebendo que realmente esse pessoal era muito burro, já que como ele tinha ousado invadir a casa da tia Lin para roubar, faltava só pouco para invadir a casa de todos os outros, mas ele continuava pensando que não era da conta dele. Enquanto isso, a véia continuou mandando mensagem pedindo remédios para poder estancar a hemorragia do seu netinho e também precisando de antibióticos, já que a médica Zhou Rei estava lá para poder fazer uma cirurgia no garoto e ela precisava dos medicamentos. A única coisa que estava acontecendo no grupo é que o pessoal estava debochando completamente da véia, perguntando como ela iria implorar no grupo. Mas no dia seguinte, o nosso Prota pensou que esse menino com certeza iria morrer. No outro dia, o andar de baixo já estava completamente submerso por neve e agora eles estavam ficando em choque, já que as notícias diziam que este era um enorme desastre de neve que aconteceria a cada centenas de anos e que talvez isso não pudesse ser resolvido tão cedo. Nesse nível, pessoas já estavam tentando sair de casa, mas ninguém conseguia nada, principalmente porque eles morriam congelados em questão de minutos, e o nosso Prota bem tranquilo comendo um franguinho assado na casa dele, enquanto muitos estavam passando fome e alguns à beira da morte. Mas o mais louco que estava acontecendo é que agora no grupo estava tendo negociações. Eles estavam vendendo comida por dinheiro, só que era muito mais caro. Algo que custava 1000 moedas, agora estava sendo vendido por 20.000. E um homem rico estava dando todo esse dinheiro para poder comprar. E é claro que algumas pessoas estavam querendo dinheiro de uma forma fácil, pensando que passaria logo esse apocalipse glacial. Até mesmo uma mulher começou a pedir comida para o seu filho, mas o nosso Prota percebendo isso lembrou que na verdade essa mulher tinha sobrevivido há muito tempo junto com o seu filho no apocalipse e que com certeza eles tinham muita comida. E após isso, nosso protagonista foi treinar quando de repente ele recebeu uma ligação das duas meninas que estavam atrás dele. Basicamente elas queriam a comida dele e o nosso Prota começou a fazer figuinha mostrando toda a comida que ele tinha. Eles até começaram a perguntar o motivo dele ter tanta comida e ainda por cima ele parecia estar muito aquecido, já que ele estava suando naquele lugar. Porém o nosso Prota disse que a casa dele tinha uma lareira e ali estava bem aquecido e tornava o ambiente incomodamente quente. As meninas começaram até a sonhar em estar naquele lugar, perguntando se ela não podia ir morar com ele, já que admirava ele muito. Porém o nosso Protinha disse que na verdade não. Nosso Protinha até começou a dizer que não sabia quão frio estava lá fora, porém ela já virou muito irritada, dizendo que ele deveria parar de falar essas coisas, já que principalmente elas duas estavam quase morrendo congeladas e de fome, e o nosso Prota percebeu que realmente não demorou muito para elas mostrarem sua verdadeira face, e ele continuou dizendo que isso não era problema dele, e a partir disso as duas já começaram a xingar o nosso protagonista, e ele simplesmente desligou na cara delas. A menina ficou tão irritada que já atacou o celular no chão, dizendo que o nosso protagonista tinha realmente ousado insultar ela. Porém, a sua amiga do lado já começou a discutir com ela, dizendo que tudo isso era culpa dela, já que se ela tivesse feito um ótimo trabalho, elas teriam aproveitado a comida dele. E a menina já veio irritada, socando uma a outra. Ó, o pau quebrando, pá, eita, pega, pega, pega.
e na televisão já estava passando que o governo realmente não conseguia dar conta disso, e avisando que cada um por si agora, já que basicamente até mesmo o governo estava caindo, e o nosso prota percebeu que eles nem conseguiam esconder mais a situação. Mas o mais louco de tudo é que o nosso prota percebeu que realmente tinham pessoas trocando comida por dinheiro nessa situação realmente perigosa. As duas então, após uma briga muito longa, decidiram que precisavam de Zeng independente do que estava acontecendo, já que o nosso protagonista não queria de jeito nenhum dar comida para elas, então elas pensaram que deveriam fazer de outra forma, dar um jeito de matar o nosso protinha. Então ela já começou a chorar, dizendo que o nosso protagonista tinha humilhado ela completamente e ainda exigiu que ela tivesse que dormir com ele para dar comida para ela. E o super gado, sem conferir que nada daquilo era verdade, ele simplesmente caiu no papinho delas. E a mina já começou a se aproximar dele, fingindo estar apaixonada, dizendo que realmente ele era o herói dela, fazendo então com que ele fosse marchando fielmente pelo corredor na direção do quarto de Zeng. E as duas já estavam preparadas, uma com o taco e a outra com a peixeira, e até mesmo esse cara já estava com a peixeira para matar o nosso protagonista. E Zeng, já vendo que a porta estava batendo, começou a ver quem era, mas ele não sabia o que aquele homem tinha ido fazer ali. Então ele percebeu que as meninas estavam envolvidas com isso, querendo matar e roubar toda a comida dele. O nosso pratinho já ficou muito irritado, pensando que realmente elas não tinham mudado nada. Zhou Feng continuava batendo na porta e pedindo para que emprestasse alguns remédios para ele, já que ele ofereceria comida em troca, dizendo que eles eram grandes amigos e poderia realmente ajudar ele nessa questão. Porém, o nosso prota disse que claro que sim, dando então todo o resíduo de lixo que tinha sobrado no seu apartamento. Zhou Feng já falou para que as meninas se preparassem, já que realmente ele estava vindo, e elas realmente estavam na intenção de matar o nosso protinha, quando de repente veio uma chuva de chorume em direção a eles. As meninas ficaram completamente apavoradas, já que agora elas estavam fedendo a lixo e ainda por cima não tinha muita água para se banharem. Enquanto elas continuavam gritando pelo corredor, Zhou Feng começou a ameaçar o nosso prota, dizendo que ele deveria sair e mostrar a cara, já que se ele era homem de verdade iria lutar com ele. Porém o nosso prota disse que não, e ele já pegou a peixeira na intenção de atacar a porta, acertando ela em cheio e com toda a força que ele tinha, mas isso fez com que a mão dele ficasse completamente machucada, e ele então começou a chorar, deitando no chão como se fosse uma criancinha, e o nosso prota rindo muito de toda aquela situação, já que eles realmente eram muito bobos por tentarem lutar contra ele. O nosso prota no dia seguinte já acordou aos sons de tiro, pensando como isso poderia ter acontecido tão rápido, então decidiu checar no equipamento de segurança. E aí, meu parceiro, o negócio estava feio. Basicamente, a briga de condomínio já tinha começado e feio. Todo aquele suprimento que aquele homem tinha roubado já tinha acabado. E agora ele decidiu roubar de todos os moradores. E basicamente, um desses moradores não queria que isso acontecesse e acabou indo de F. Nosso prota só pensava que realmente todos os moradores do terceiro andar estavam mortos, já que seriam roubados ou virariam comida desse cara. E ele começou até mesmo a mandar foto no grupo, dizendo que isso iria acontecer se eles não dessem comida para ele. Enquanto o nosso protinha observava tudo bem tranquilo, pensando que esse cara era realmente idiota, já que se todos se juntassem, acabariam com ele facilmente. Principalmente porque ele não tinha tanta munição assim e logo iria acabar. O tio do nosso protagonista então começou a mandar mensagens no grupo, dizendo que todos precisavam se unir para poder derrotar esse cara, já que todos juntos poderiam fazer isso, mas ele sozinho não conseguiria. E o que aconteceu infelizmente foi que na verdade ninguém quis concordar com o tio do nosso prota, principalmente porque disseram que ele poderia esperar eles morrerem e pegar a comida deles, deixando ele completamente irritado. Uma menina até mesmo começou a dizer que ele era idiota de fazer isso, já que se ele fosse, ele deveria ir sozinho, principalmente porque não se dá para confiar em mais ninguém naquele lugar. E todos começaram a responder da mesma forma, e o nosso prota só percebendo que eles eram realmente bem burros, e um iria morrer de cada vez. Enquanto isso, o outro cara estava simplesmente mandando seus capangas se moverem rápido, e ele era o único que tinha arma naquele momento. Porém, eles não concordavam com ele do que ele estava fazendo, já que ele estava guardando os cadáveres para comer depois, dizendo que se precisassem de comida, eles poderiam usá-los. Então eles decidiram guardar os cadáveres
ao invés de jogar fora. Porém, esse cara começou a pensar que eles não iriam obedecer ele se ele não estivesse armado, e que ele realmente precisava guardar o máximo possível de munição para poder manter a moral do grupo. Enquanto isso, nosso prota pensava que realmente a comida já estava acabando, já que esse cara estava planejando até mesmo comer os cadáveres que ele estava matando. Menina então, que tinha reclamado com o tio, estava pedindo ajuda, dizendo que se não ajudassem ela, iria acontecer o mesmo com eles. Porém, de repente, meu parceiro, a porta já estava aberta. Oi, meu chapa. Cara, enquanto isso, o pessoal do grupo estava dizendo que ela tinha feito um ótimo trabalho, já que ela tinha dado tempo a eles. Os patricinhas, vendo toda essa situação, pensaram que logo logo elas seriam as próximas. Decidindo então que deveriam fazer um plano para conquistar a comida de Zeng rápido e também para entrar no apartamento dele, já que o apartamento dele estava bem distante do terceiro andar, e começou a criar um grupo novo de ajuda mútua, onde tinham vários membros que eram da escolha dela, colocando o nosso protinha lá. Porém, ele começou a gravar um áudio dizendo que não queria participar do grupo e ainda por cima não iria ajudar ninguém lá, e era tudo isso que ela queria. Ela queria que Zeng parecesse um babaca, respondendo todas aquelas mensagens, fazendo então com que todos os outros se unissem contra ele. E foi realmente o que ela conseguiu. Conseguiu 3 homens bem fortes para poder atacar o nosso prota. Mas mesmo assim, ele não cedia de jeito nenhum, já que a única coisa que elas queriam era a comida dele. Uma das mulheres começou até a dizer que pelo bem do primo dela, deixou elas viverem ali, principalmente porque elas prometeram que Zeng iria deixar todos eles morarem na casa dele. E quem disse que Zeng deixou? Deixou nada. E então elas começaram a explicar a situação, dizendo que Zeng, mesmo diante dessa situação, não quis concordar com nenhuma delas. Porém, então o homem começou a dizer que ele era um homem perfeito para toda essa situação, já que ele tinha trabalhado em uma empresa de chaveiros antes e agora estava familiarizado com esses assuntos, podendo facilmente arrombar a fechadura do nosso prota. E em questão de instantes, eles já estavam lá. As meninas estavam até mesmo com guarda-chuva, dizendo que agora ele não poderia jogar água e nem lixo nelas, enquanto o homem estava prontinho para abrir a porta. Porém, ele estava achando estranho, dizendo que parecia com a fechadura de um banco, e continuava tentando abrir. Então o nosso prota simplesmente pegou o tabletzinho dele e decidiu ativar uma coisa que iria dar um choque no sistema dele. Ele começou a pedir ajuda enquanto salivava muito pela boca, mas nesse momento ninguém queria ajudar ele, e ele conseguiu se soltar da porta, mas foi de um jeito bem triste, já que os braços dele ficaram pendurados e totalmente carbonizados naquela porta. O homem, vendo tudo aquilo, começou a chamar o nosso prota de canalha e a insultar ele de todas as formas possíveis. E o nosso prota, peraí que eu vou pegar um negocinho aqui pra você, peraí. Acertando em cheio um tiro no braço dele, o cara já começou a gritar igual uma menininha, e agora que ele decidiu sair correndo daquele lugar, os outros dois começaram a ajudar ele a carregar ele pelo braço, mas eu não sei nem porquê, porque primeiramente o cara anda com a perna e não com o braço, né? Então mais motivo pro nosso protagonista tirar mais flechas neles, e fazendo então com que os outros dois também fossem acertados no braço, e os dois ficaram desesperados e até largaram o cara e começaram a correr também, e o outro cara já tava lá na frente, meu parceiro, igual eu disse, corre com a perna, né, com o braço não. E vemos que com tudo isso eles não conseguiram fazer nada contra o nosso protagonista, e agora eles tinham 3 feridos e as mulheres estavam realmente dizendo que as flechas estavam enferrujadas, e agora sem antibióticos nenhum deles conseguiria tratar desse ferimento, fazendo que eles tivessem uma morte dolorosa e realmente bem triste. Um miserável, é um miserável. Um deles começou até mesmo a ficar muito triste, dizendo que não queria morrer dessa forma. A outra menina já deu-lhe um tapão na ex-namorada do nosso protagonista, dizendo que tudo era culpa dela, principalmente por não ter avisado a respeito da besta, que realmente iria matar todos eles. E nesse momento, ela começou a dizer que não sabia de nada sobre aquilo, e principalmente porque ele só tinha jogado lixo e água nelas da última vez. E o outro cara começou a se levantar dizendo que realmente era verdade, dizendo que eles não sabiam de nada disso, mas independente de tudo, a culpa era deles, e agora eles deveriam negociar com ele para pedir antibióticos, porque era culpa dele por ele ter atirado com aquelas flechas. Meu parceiro, o pessoal já tava ficando maluco já, querendo que o cara pagasse por terem tentado invadir a casa dele, meu Deus, hein?
Então, ela começou a chamar pela Doutora Zou, dizendo que eles realmente estavam muito feridos, e com isso, eles só poderiam receber a ajuda dela. Porém, a mulher chegando lá e analisando eles, disse que realmente não teria como fazer nada, já que se eles tirassem a flecha, iriam morrer pela infecção, e que seria melhor se eles mantivessem lá e conseguissem antibióticos, mas ela não tinha nenhum para ajudá-los. Percebendo até mesmo que esse já era o segundo caso com flechas que acontecia naquele lugar. A menina se aproximou começando a dizer que Zhang era realmente muito cruel, dizendo que ele deveria ter feito isso de propósito, perguntando como ele poderia ser tão maligno com pessoas que só queriam ocupar a casa dele e não matar ele. Sei. Então as meninas começaram a pensar que há cerca de um mês ele tinha mudado completamente e começou do nada a estocar muitas coisas em casa. A médica Zou então começou a dizer que realmente medicamentos são muito raros e que se ele soubesse de algo assim, antes de tudo, ele com certeza teria uma grande quantidade de antibióticos e anti-inflamatórios em suas mãos. Os homens já começaram a ficar malucos, pensando que realmente ele deveria pagar dando os antibióticos para poder curá-los, já que era tudo culpa dele. As meninas então começaram a pensar em um plano para poder chegar na casa de Zhang, já que elas tinham acabado de ser expulsas. Porém, a sua ex-namorada teve uma brilhante ideia, já que se elas não conseguiam invadir, outras pessoas poderiam conseguir. Até mesmo a doutora começou a perceber que esse pessoal tinha recebido o que merecia, enquanto eles bolavam um plano para poder, mesmo feridos, acabarem com a vida de Zhang. Zou Feng até disse que só poderia proteger ela se ele estivesse completamente curado, dizendo que ela deveria realmente se esforçar para ajudá-los, já que assim ela não teria nem mesmo um guarda-costas. Nesse instante então que ela começou a ligar para o nosso protagonista e começou a dizer que o amigo dela tinha morrido na porta e os outros dois estavam quase morrendo, e ainda por cima tinha mais um, né? Eu esqueci da gente. Nosso prota já lançou a real perguntando se realmente ela achava que eles poderiam sobreviver sobre essa nevasca. Ela mesmo disse que não, por causa dos recursos limitados. Ela até mesmo começou a chorar, dizendo que o nosso prota estava realmente certo e ela estava errada, falando que iria mudar e perguntando se realmente o nosso protagonista poderia perdoar ela, pedindo por favor para que ajudasse com os medicamentos, já que eles não tinham nenhum e os seus amigos iriam morrer. Porém, a mulher ficou tão irritada que pegou o celular dela, dizendo que agora todos estavam em perigo por causa dele, já que ele era um cara vacilão que matava as pessoas, dizendo que elas poderiam ser úteis no futuro. Porém, ele perguntou aonde que ele era cruel, perguntando se ela não conseguiu realmente adivinhar o real motivo dele ter atirado neles com flechas enferrujadas, já que era para eles sentirem muita dor e desespero durante todo esse momento, enquanto ela gritava dizendo que elas não eram pessoas tão ruins assim, mas o nosso prota disse que não precisava da ajuda deles. Já que ele tinha demonstrado sentimento pela sua ex no passado, ele poderia considerar deixá-la entrar sozinha primeiro, e ela ficou completamente feliz tomando o celular da mão da outra, dizendo que ela deveria vir sozinha e que ele daria comida para ela. Depois disso, a amiga dela já começou a pedir para que levasse ela junto, dizendo que realmente ele só gostava da Yuke e que ela precisava manter distância dessas pessoas ingratas que atrasaram eles. Até mesmo disse que a palavra final era dele e que iria obedecer ele em tudo que ele falasse. Decidiram então correr rapidamente para os braços do nosso pratinha. Porém, as amigas delas começaram a dizer que ela não iria de jeito nenhum viver sozinha com aquele cara, já que tudo isso era culpa dela, lançando-lhe o tapão na cara dela, falando então que ela iria ficar presa naquele lugar. Porém, o Zou Feng perguntou se realmente ela iria abandonar eles, porém ela disse que não se importava com nenhum deles. Se realmente o Zou Feng gostava e amava dela, deveria deixar ela ser feliz com outro homem. O cara já começou a cair no chão todo perplexo, sem saber o que estava acontecendo, já que ele percebeu que estava sendo usado, enquanto sua amiga começou a correr atrás dela, perguntando se ela realmente iria fazer isso, e ela não iria deixar, segurando ela com todas as forças, e impedindo ela de ir, prendendo ela no quarto. A menina até começou a chorar de desespero, dizendo que queria ver o nosso protinha, mas eles disseram que se eles não fossem experimentar a comida, ela também não iria, enquanto a médica estava indo embora, pensando que aquele lá era um bando de maluco.
Então, de repente, um homem começou a dizer que talvez teria um plano para acabar com o nosso protagonista Zeng, dizendo que se ele pegasse todas as fotos e imagens que ele tinha mandado das suas refeições recentemente e mandasse no grupo do condomínio, todos iriam se revoltar e querer destruir a casa dele de imediato e pegar toda a comida dele. Nesse meio tempo, eles poderiam se aproveitar do restante das coisas e pegar até mesmo alguns medicamentos. Porém, aquela menina começou a ir contra esse plano, já que assim ela perderia toda a mordomia dela. A menina que prendeu ela já se aproximou, dizendo que se ela não ficasse quieta, iria espancar ela mais uma vez. Mesmo assim, Zhou Feng continuava protegendo aquela mulher. Até mesmo a outra perguntou como ele era tão gado desse jeito de continuar cuidando dela, mesmo ela tendo feito tudo isso com ele. Incrivelmente, o cara à beira da morte continuou pensando que se ele passasse um tempo ali impressionando ela, mais cedo ou mais tarde, ela se apaixonaria por ele, dizendo então que iria proteger ela, e se virou falando que ela tinha ele diante de tudo. Então a menina saiu, já que ela não poderia fazer nada, e decidiu então mandar todas as fotos de comida que o nosso protagonista tinha no grupo, fazendo então com que aquele cara quisesse comer toda a comida do nosso prota. O cara começou até a salivar de tanta raiva que o nosso prota tinha esses pratinhos de comida. E nesse instante, esse cara começou a planejar sua vingança contra o nosso prota, já que agora seria o momento perfeito. E o nosso protagonista viu isso no grupo e começou a responder dizendo que ele não iria dar nada pra ninguém, já que eles estavam pedindo a comida dele, informando que ele não era da família de nenhum deles. Mas nesse momento, ele começou a perceber que realmente poderia se tornar um problema grande, mas ele conseguiria resolver tudo mesmo se fosse centenas de pessoas. E alguns minutos depois, todos já estavam mandando mensagem no grupo, pensando que o nosso protagonista queria desfrutar da felicidade sozinho, e realmente ele estava desfrutando mesmo, tomando taça de vinho e ainda por cima comendo da melhor comida da terra. Depois de tanto tempo naquele lugar, o nosso prota já começou a ficar um pouco incomodado por ter ficado preso naquele apartamento, então ele decidiu sair um pouco para tomar um pouco de ar com a sua moto de neve. Eles decidiram sair depois, já que ele poderia receber um ataque a qualquer momento. De repente, o celular do nosso prota começou a tocar e era a médica Zhou Ker ligando para ele, e ele pensou até mesmo que talvez ela quisesse negociar ou estivesse implorando por ajuda. Porém, na ligação, ele começou a pensar que talvez ele pudesse ter ela do lado, já que ela ajudava os outros sem esperar nada em troca, e ela no antigo apocalipse acabou morrendo cedo demais por isso. Então, ele começou a pensar que talvez fosse importante ter ela ao lado dele. O problema é que se ele tivesse uma mulher muito inteligente do seu lado, talvez ela pudesse acabar matando ele. Decidiram então, antes de colocar ela naquele lugar, fazer um teste para ter 100% de certeza que ela estaria ao seu lado. E ela, já quase passando fome, decidiu pedir ajuda para o nosso prota, e ele disse que estava disposto a negociar, e ela perguntou o que ele gostaria de ter dela. É que ela disse que não tinha mais comida e já estava quase passando fome, e o nosso prota disse que a única coisa que ela poderia ajudar ele era passando informações sobre todas as pessoas que estavam querendo ir contra ele, e essa seria uma forma dela ajudar ele, sendo basicamente uma espiã, e ela concordou dizendo que poderia fazer tudo isso. E o nosso prota percebeu que realmente ela tinha caído na armadilha dele, pensando que agora ela seria muito útil avisando tudo a respeito dele. Mas a questão é que ela realmente já estava quase morrendo de fome, mas ela aguentaria mais alguns dias sem comer alguma coisa. Nosso prota até percebeu que todas as pessoas já estavam em seus limites, já que se ele pedisse qualquer coisa, eles fariam sem nem pensar duas vezes por comida. Enquanto ele continuava atiçando o grupo, falando que preferia queimar tudo o que ele tinha a dar qualquer coisa para todos eles. Fora de tudo isso, as únicas pessoas que estavam ajudando o nosso protagonista eram o seu tio e a médica louca por comida, dizendo que realmente eles estavam indo em direção à sua casa naquele momento para poder destruir tudo. Porém, o nosso prota já estava com seu arsenal completamente preparado. E ele, pela primeira vez sendo bom, já avisou o seu tio e a médica que eles não deveriam vir junto com a multidão, senão iriam acabar morrendo. E alguns minutos depois, as pessoas já estavam subindo pelas escadas e pelos elevadores e tentando arrombar a porta do nosso protagonista com tudo, já que eles queriam realmente a comida do nosso prota, e eles estavam se esforçando muito. Enquanto o nosso protinha achava que aquele pessoal era realmente um bando de idiotas, e quando de repente aquele cara deu uma marretada na porta, ele literalmente começou a tomar choque, como o outro que morreu eletrocutado, e não só atingiu ele, como também todos os outros que estavam perto, e eles começaram a morrer rapidamente. Porém, o povo vendo isso já começou a querer fugir da cena, já que eles não queriam morrer e eles ainda tinham um pouco de comida. Porém, ele disse que o outro ali ia deixar, ele então forçou todos eles a tentarem invadir ou iriam
iriam morrer naquele mesmo lugar, dizendo que se eles não tentassem mais, iriam morrer pela arma, ao invés de morrer tentando se alimentar. Porém, um deles começou a dizer que Zeng era realmente um homem desprezível, que ele até mesmo matou seus próprios vizinhos, e agora ele tinha uma comida e lareira quentinha lá dentro, e se eles se esforçassem, eles poderiam ter isso. Porém, nesse monte de gente, só pouquinha pessoa queria ficar, né? Mas tá bom, né? De repente, que estão distantes, eles arranjaram um pedaço de tronco e começaram a bater na porta do nosso protagonista. Mas independente de tudo que eles faziam, nada acontecia. A porta nem se mexia do lugar, ela basicamente era blindada. E o nosso prota, ouvindo todo aquele barulho chato, decidiu então animar eles de uma forma bem interessante. Ele começou a pensar que eles precisariam de uma música para motivá-los, ligando então uma musiquinha bem emocionante para eles. Os homens já começaram a ficar mais irritados ainda, dizendo que iria matar ele de qualquer jeito. Mas não adiantou muita coisa não. Ah, tô cansado, velho. E os caras ficaram batendo naquela porta por mais de meia hora, e a única coisa que apareceu foram alguns arranhãozinhos na porta. Então um especialista começou a se aproximar e percebeu que de onde ele trabalhava, o material era bem parecido com o de um cofre de banco. Então todos começaram a ficar bem desanimados, já que o homem começou a dizer que nem mesmo poderia ser arrombado com uma bomba explosiva. E nesse instante ele começou a falar que talvez conseguiriam só se tivessem a chave daquele apartamento. E o nosso protinha já se aproximando, vendo que ele era um homem bem sabichão, decidiu dar uma bem no gogó dele. Caracas. E então o povo já começou a ficar apavorado mais uma vez, já que o nosso protagonista estava completamente armado. Eles começaram a correr como loucos, pensando que eles poderiam ser o próximo, já que aquele cara tinha alguma coisa de errado na cabeça. Porém, ele começou a tirar mais flecha ainda, matando quem estava perto da porta. Mas de repente, as pessoas que estavam do outro lado também estavam sendo atingidas. O nosso prota conseguia acertar de vários ângulos dentro daquele lugar, e como muitos estavam prendendo os outros, ele aproveitou e matou um monte de gente. O outro homem, porém, começou a gritar que eles não deveriam temer, já que se eles não conseguissem invadir a porta, conseguiriam quebrar a parede com facilidade. E nesse instante, todos eles começaram a ficar longe da porta e aí em direção à parede do nosso prota para poder derrubá-la. E eles começaram realmente a quebrar a parte que parecia ser de cimento, mas de repente, depois de todo aquele esforço, eles começaram a ficar muito felizes, já que agora eles conseguiram invadir o apartamento do nosso prota. Mas de repente, meu parceiro, eles começaram a bater algo muito duro, e era algo que era parecido com uma liga de metal, deixando eles bem confusos. Então eles começaram a bater, mas eles começaram a sentir um choque gigantesco de bater com força naquela área. E então aquele homem começou a analisar e percebeu que era do mesmo material da porta, mas o outro começou a dizer que era quase impossível que fosse durante o apartamento inteiro, falando então que eles deveriam ir por cima, por baixo, pela esquerda e pela direita para tentar quebrar o apartamento do nosso prota. Mas o nosso prota estava muito feliz, já que nem mesmo balas de canhão conseguiriam romper aquelas paredes. Então ele começou a observar bem de longe o que estava acontecendo durante todo aquele momento, mas as pessoas já estavam ficando realmente indignadas e cansadas por todo o esforço que estavam fazendo para tentar quebrar aquelas portas. Porém, o homem começou a motivar todos, dizendo que o nosso prota já sabia há muito tempo da tempestade de neve, aí que deixou o pessoal mais irritado ainda, mas alguns ainda queriam fugir e já tomou uma balada no braço já para continuar esperto, dizendo a todos eles que ainda faltava o teto e o chão para poderem tentar perfurar, já que eles tentaram perfurar as duas paredes e encontraram a mesma liga de metal. O cara já mandou eles se dividirem em vários grupos para poderem ir e averiguar o local. Porém, a mesma coisa estava acontecendo quando eles quebraram o teto e o chão. E de repente, o nosso prota começou a ouvir toda aquela barulheira e realmente estava irritando ele. Mas eles só encontraram a mesma coisa, a liga de metal, mesmo depois de tanto esforço. Porém, os homens naquela luta começaram a sentir muita fome, já que eles estavam se esforçando demais. E aquele cara começou até a olhar para o amigo querendo desejar ele. Ele até mesmo começou a ver o amigo como um pedacinho de frango, imaginando quão gostoso ele seria. Se você quer a continuação dessa série, não esquece de pular de alegria e deixar o like, e também saltar diretamente para o hype. E hype o vídeo, ajuda bastante a gente. Valeu, pessoal!
Após toda aquela imaginação, ele já começou a recobrar a consciência e a pensar que estava muito cansado trabalhando, mas o outro amigo lá estava entrando em completo desespero, já que eles tentaram invadir a casa de todos os lados e nada estava dando certo, já que o plano deles era basicamente pegar alguns remédios quando a casa caísse, mas não deu certo de jeito nenhum. Então, eles deram até uma brilhante ideia de tentar invadir pela varanda, e então eles começaram a recobrar o ânimo novamente. O mais louco foi que eles fizeram uma ponte improvisada para então poderem invadir a casa de Zeng, mas Zeng estava totalmente tranquilo tomando a sua xícara de chá. Enquanto isso, eles pareciam um monte de zumbis na sua porta querendo a sua comida. Independente do esforço que eles faziam, nada dava certo, e o nosso protagonista Song decidiu então pegar um molotov para jogar neles, já que ele estava bem cansado de ouvir tudo aquilo. Então ele pegou e acendeu o molotov e já começou a jogar no seu compartimento. De repente, a garrafa já estava em cima deles, e eles não tiveram nem chance de sair correndo dali, já que o molotov caiu e começou a queimar todos eles. Mesmo com todo aquele frio, o fogo começou a se espalhar de um para o outro rapidamente, e os outros tentaram se safar se jogando lá de cima, mas com toda essa altura não adiantava nada, principalmente porque a queda era muito grande, e o nosso protagonista viu todos eles virarem churrasquinho em sua frente. Mas depois disso, o mais louco foi que eles tentaram sair de lá, indo para o outro lado, mas não adiantava de nada, pois o pessoal estava pedindo, dizendo para que eles não voltassem, e realmente era um caminho sem volta, e outros tentaram até mesmo correr em direção a eles, porém eles estavam dando porrada em direção a todos e derrubando eles na base do soco. E os que continuaram vivos na ponte acabaram se transformando em lenha. Após todas aquelas pessoas morrerem, eles novamente tentaram invadir. Só que o homem chegou se ajoelhando e implorando para Zeng, já que ele estava morrendo de fome, e pediu para por favor ajudar ele, já que apenas um pedaço de pão ele ficaria muito agradecido. E os outros também começaram a pedir, mas o nosso prota disse que realmente era muito desconfortável ter que comer com todas essas pessoas pedindo. Zeng, aproveitando isso, disse que realmente deveria dar uma chance a todos eles, avisando que quem trouxesse a cabeça de Shen poderia comer macarrão assim por uma semana inteira. Os caras já começaram a babar imaginando o que eles teriam, e Shen naquela situação viu que na verdade agora ele era o alvo de todas as pessoas, então ele começou a sair e apontar a arma para todos. E ele também avisou em todos os grupos que quem trouxesse a cabeça de Shen poderia ter essa quantidade de comida. Ele ficou muito irritado e xingando o nosso prota, dizendo que ele era um desprezível sem vergonha, planejando usar esse método sujo para matar ele. Então ele estava tentando entrar no seu quarto e de forma bem cautelosa, mas já tinha muitas pessoas em volta dele querendo matá-lo. Ele até seguindo ele pouco a pouco, mas eles estavam tomando cuidado com a arma. Mas nesse momento, enquanto ele estava distraído de costas, alguém chegou com um facão para atacá-lo. O principal motivo deles quase conseguirem foi porque principalmente Shen estava desconfiado até mesmo dos seus aliados. Mas não adiantou de nada, foram mais 2 CPFs cancelados dali. Zeng já mandou os seus capangas levarem aqueles dois, já que iriam servir de comida para eles mais tarde. Porém, um deles percebeu que Zeng estava com uma ferida muito feia nas costas. Aquela ferida estava basicamente infeccionada, e ainda por cima, a faca que eles usaram estava bem suja, e agora ele precisava da Doutora Zou para poder cuidar do ferimento dele. E então, ele chegou lá e começou a fazer um curativo, mas ela disse que não seria de graça. Porém, ele disse que ela poderia pegar um pedaço do que eles estavam comendo, e meu mano, tinha uma mão na bacia, cê é louco, não compensa. Ela vendo aquilo quase começou a chorar, dizendo que não precisava, já que ela preferia morrer do que comer aquilo. Porém, Zeng disse que não poderia permitir que isso acontecesse no mundo, já que um médico seria muito importante, dizendo que ela não deveria se preocupar, já que se um dia ele precisasse comer outra pessoa, ela seria a última, principalmente por causa da sua utilidade. Rapidamente, ela já tirou a mão dele do rosto dela, e então disse que iria embora. Porém, nesse momento, eles começaram a segurar ela naquele lugar, e o cara disse que realmente ela não iria sair até que ele se recuperasse completamente, e aí sim, ela poderia ir embora. E ela já ficou excluída lá no cantinho, bem quietinha, tadinha. E ela tinha que ajudar o nosso protagonista com as informações e ao mesmo tempo dar um jeito de matar esse cara. Mas o grande problema é que ele não iria sair mais de casa, e agora ela não iria conseguir comida com o nosso Zeng, decidindo então ir no banheiro e conversar com o nosso prota. E então ela usou isso de desculpa e começou a avisar Zeng do que estava
estava acontecendo. Nesse momento, no dia seguinte, eles começaram a invadir outro quarto, e então eles disseram que eles poderiam entrar imediatamente e levar toda a comida que tivesse lá. Eles tinham pouca comida, mas os homens não estavam olhando para aquilo que eles tinham, e sim para eles. E então, após eles saírem do apartamento, basicamente, os dois soldados bateram na cabeça deles e começaram a espancá-los até a morte. Zeng, porém, disse que eles eram realmente muito inocentes, já que ele nunca deixaria a real comida escapar. E o motivo dele ter matado esses dois é porque estava esfriando, então ele decidiu guardar um pouco de comida para o caso deles não terem o que comer. Enquanto isso, na casa de Wang, eles estavam sentindo uma coceira insuportável no braço, e quando eles tiraram a faixa, realmente já estava infeccionado, e eles não estavam acreditando que iriam morrer, já que eles não estavam preparados para isso. Porém, o de cabelo vermelho já tinha quase aceitado a sua morte, mas ele reuniu as suas últimas forças, pedindo para que sua prima implorasse uma última vez para Zhang, para que realmente ele pudesse ter a chance de não acabar mortos ali. Porém, ela recusou, já que sem ser 3, poderiam ser 4 que iriam de F naquele lugar. Zhang, porém, esperava a atitude deles, já que eles não estavam atacando mais o seu apartamento, e eles agora estavam ameaçando todas as pessoas. O problema é que eles não teriam munição suficiente para conseguir fazer isso. Se o povo fosse simplesmente um pouco esperto, eles poderiam acabar com Zhang sozinho, mas com o medo que eles tinham, eles continuariam no mesmo lugar. Então, de repente, o nosso prota decidiu ligar para a doutora, perguntando como que as coisas estavam. Porém, ela disse que as coisas estavam esfriando na gangue, mas ela tinha reunido muita informação, e eles não conseguiam sair dali, e estavam comendo gente há mais de 5 dias, e ela não conseguia comer nada daquilo, e agora ela estava quase à beira da morte e morrendo. Porém, o nosso prota viu que tinha que tomar uma atitude e pediu um favor a ela, dizendo que ela deveria fazer com que todos eles dormissem com um remédio, e ela então decidiu drogar todos eles. Então, após isso, ele recompensaria ela, mas ele não queria perder ela por ela ser uma grande médica também. Após isso, alguém começou a bater na porta do nosso protagonista, e ele começou a chamar o nosso prota de lixo, dizendo que ele não saía daquele quarto de jeito nenhum. Porém, ele chamou o Zhou Feng, dizendo que a infecção nesse nível já estaria muito grave, e que ele não conseguiria sair vivo dali, e realmente, ele já estava quase morto, e até mesmo começou a falar que as bactérias estavam comendo ele vivo, e o cara começou a entrar em completo desespero. Mas o nosso prota disse que ele deveria pelo menos aproveitar os seus últimos momentos naquele lugar. E ele, ouvindo todas essas palavras, agora sim, ele tinha ouvido o nosso prota, e já que ele iria morrer, nada servia ele continuar reclamando e tentando lutar contra ele, deixando então ele de lado e indo então em direção à sua amada. Ele então começou a se declarar para ela, pedindo ela em casamento, porém ela não queria nem se aproximar dele por causa do seu mau cheiro. Ele então começou a se declarar para ela, porém ela nem queria se aproximar dele por causa do seu mau cheiro. E ela lançou um tapaço na cara dele, e depois disso começou a dizer que ele não servia pra nada, e agora sim ele ficou irritado, pegando no gogó dela pra poder enforcá-la. Mas depois disso, ela deu mais um tapão na cara dele, dizendo que ele era nojento e um inútil. Aí agora sim ele pegou mais uma vez e tava enforcando de verdade ela. Enquanto isso, a doutora estava criando forças para realmente poder cumprir com a missão dela, ligando então a Zhang e dizendo que iria ajudá-lo. Ele então começou a rir, dizendo que sabia que ela não iria resistir àquela comida no final, mandando então para que ela ajudasse na comida com tanta facilidade assim. E então ela recebeu a oportunidade perfeita, já que o cozinheiro que estava com ela decidiu sair para pegar mais lenha, e foi o momento perfeito para ela colocar o remédio na comida. Ela mesma percebeu que o cheiro estava muito forte, e para não apagar, ela tampou o próprio nariz. Após isso, ela estava com seu prato na mão, e eles estavam achando a comida muito gostosa, já que eles nunca imaginavam que a doutora Zhou estaria no grupo deles. Ela então se afastou de todos eles, dizendo que iria comer no seu quarto. Agora tudo que ela precisava fazer é esperar e torcer para que eles não percebessem que ela tinha sabotado a sopa, e realmente deu muito certo, já que todos eles estavam dormindo com muita força agora, deixando todos eles inconscientes, e de repente ela começou a mandar mensagem para o nosso protagonista, dizendo que ela colocou uma dose pesada de sedativo para todos eles, e ele então começou a pedir para que ela arrastasse todos os corpos para a varanda. Em questão de minutos, todos os corpos já estavam naquele frio. Zhang disse que realmente ela estava indo muito bem, e ela perguntou se Zhang iria matá-los, porém ele disse que não iria fazer nada, somente ela, jogando então uma corda, dizendo que ela deveria pegar a arma e desarmar o Shen.
Após isso, amarrar todos eles com as costas no corrimão. Ela, porém, falou que ele estava sendo cauteloso demais. Ele, porém, pensava que era muito melhor ser cauteloso do que correr alguns riscos, e ela não teve outra escolha senão amarrar os capangas lá. E quando ela começou a se aproximar para pegar a arma, o nosso prota se alertou, dizendo que ela deveria remover o carregador da arma e jogar para ele, junto com a pistola, e depois se afastar. Porém, ela, segurando a arma, perguntou se realmente poderia confiar nele e se ele iria trair ela depois. Ela estava até chorando, mas o nosso prota disse que ela não tinha outra escolha a não ser confiar nele, e ela então injetou o carregador e lançou a arma para o nosso protagonista. E realmente ele conferiu com as câmeras e viu que a aparência correspondia exatamente com o que ele viu nas imagens, tendo certeza então que ela não estaria armada. Ele decidiu entrar para o apartamento e pegar a sua mangueira para começar a molhar todos eles, e foi nesse momento que eles começaram a acordar gritando, perguntando o que estava acontecendo. O mais engraçado foi que alguns pensaram até mesmo que tinham mijado na calça, mas a situação era bem diferente. E em questão de instante, Zeng percebeu que ele estava quase morrendo congelado junto com seus capangas, e realmente ele começou a notar que a doutora tinha drogado todos eles, gritando então a Zeng e perguntando o que ele estava fazendo, mas o nosso prota só jogava mais água neles, e depois de jogar bastante água, ele parou, dizendo que não iria desperdiçar o restante da água dele nesses bandidos, já que já estava na hora deles irem para o inferno. E em questão de instantes foi o que realmente nosso protagonista falou. Agora eles estavam morrendo completamente congelados em pouco momento, e ele ligou para a doutora dizendo que ela tinha passado no teste e poderia ir para a casa dele agora, e ela nesse momento desabou no chão, acreditando na palavra do nosso protagonista. A confiança dele era tão boa que ele só estava apontando uma arma para a porta, dizendo que ela deveria abrir a porta bem devagar e observando pela câmera, já que ela não tinha detectado nenhum risco vindo da mulher. Ela então começou a entrar, mas quando ela entrou, ela já começou a sentir aquele calorzinho e correu para dentro daquela sala. Ela só pensava que fazia tanto tempo que ela não sentia mais esse calor, porém o nosso prota já começou a passar a mão nela enquanto apontava a arma, dizendo que ela tinha se esquecido de algumas questões muito importantes. Por exemplo, provar que ela não representava perigo para ele. Do nada a mulher já começou a ficar vermelha, perguntando o que ela queria que o nosso prota queria. A carinha dele ali, ó. E então ela disse que era simples, apenas provar que ela não estava escondendo nenhuma arma que pudesse machucar ele. E então ela se despiu e ficou só com as partes de baixo e a meia, e o nosso protagonista checou todas as roupas dela e realmente percebeu que ela não tinha nada, nem mesmo um grampo de cabelo, e agora sim ela poderia ficar ali. E então ele disse que ela deveria tomar um banho quentinho primeiro, já que ela tinha trabalhado duro por vários dias. Enquanto ela estava no banho, ele estava confiscando todos os itens, e agora sim ele poderia confiar nela. Ela então saiu do banho agradecendo pelo vestido, dizendo que o tamanho tinha ficado perfeito nela. Após isso então, ele já chamou ela para se sentar mais perto dele e começou a explicar que ela deveria ter algo em mente, que ele só permitiu que ela ficasse ali porque ela ainda tinha algum valor para ele, dizendo também que ele não iria dar um tratamento preferencial para ela se ela não fosse importante, dizendo então que ela deveria cumprir todas as ordens que ele mandasse. Se no final ela tramasse alguma coisa contra ele, ele não hesitaria em matá-la sem misericórdia, e ela só pensava que esse cara era realmente muito frio. Falando então que ela também iria ficar no quarto dos hóspedes, e havia câmeras de vigilância espalhadas pela casa inteira, portanto o quarto seria totalmente gravado. Se ela não quisesse viver em um BBB, ela simplesmente poderia sair pela porta sem problemas nenhum, mas ela escolheu ficar e ouvir o nosso protagonista. Ele então disse que era uma boa escolha, mas ela sabia que com as circunstâncias lá fora, além de depender dele, poderia não haver uma escolha melhor. Avisando então que iria contar um grande segredo para ela e que ela deveria prestar muita atenção. E o único motivo que ele iria fazer isso é porque ele não temia que ela iria trair ele e iria fazer alguns vazamentos de informações. Então ele começou a dizer que todas as pessoas que queriam matar ele antes já foram completamente eliminadas. E ela disse que entendia, e ele se sentou dizendo que as notícias informavam que tudo isso tinha acontecido por causa de explosões de supernovas que causaram raios gama, que são a causa fundamental desse desastre de neve. Mas pelo que ele entendia, a radiação
poção não só tinha o poder de causar isso com o clima, mas também de afetar o corpo humano, concedendo habilidades extraordinárias, pelo menos foi o que aconteceu com ele, sacando então uma comida do seu buraco dimensional. E foi nesse momento que ela ficou impressionada, sem acreditar. Ele já lançou, dizendo que os recursos da casa inteira estavam com ele e eram só uma gota do oceano, já que a maior parte das provisões que ele armazenou estava no seu espaço dimensional. Dizendo que só enquanto ele estivesse vivo, ela então teria a chance de fazer um bom uso desses suprimentos e sobreviver, já que existiam muitas pessoas com superpoderes, mas ele ainda não conhecia mais nenhuma, dizendo que ela deveria ir em frente e comer aquele bolinho, já que era todo dela, e ela começou até a se engasgar, e o nosso prota já deu um copinho de água para ela. Porém Zhang já começou a dizer que ela ainda não tinha ganho totalmente a sua confiança, e que ela deveria entender o que precisava ser feito, sem que ele precisasse ter que dizer cada tarefa doméstica, dizendo que trocar trabalho por comida era o trabalho de uma empregada, perguntando se ela teria outra coisa para oferecer, e foi nesse momento que ela entendeu e já lascou um beijão na boca do nosso prota, e depois disso, meu parceiro, foi só alegria, se é que você me entende, né? Nosso prota já começou a passar dando uma olhada na comida, né? Então, ele já bateu na porta, perguntando se ela queria alguma coisa para comer, e ela já acordou dizendo que já ia, e com certeza agora ela estava comendo muito e com muita fome, principalmente depois do dia louco de ontem, mas agora o nosso protagonista queria fazer outra coisa com ela. Chamando ela então para trabalhar, ele entregou um casaco para ela se proteger do frio, e agora ele estava indo com um taco de beisebol para poder destruir algo bem interessante. E ele queria destruir o cadáver de todos eles, porém ela não sabia o motivo disso, já que todos eles estavam mortos. Zhang, porém, disse que lixo continuava sendo lixo, e mesmo como um cadáver era desagradável e repulsível, dizendo que era uma mosca e ele precisava realmente esmagar os corpos mortos para que as pessoas entendessem o que estava acontecendo. Mas ele não ia fazer, e quem iria fazer era ela, e ela já estava só a pontezinha que eles tinham feito e começou a destruir todos eles, enquanto o nosso prota gravava tudo com a sua câmera. Mas a intenção real dele fazer isso era postar no grupo e causar medo em todos os moradores, para então demonstrar de verdade quem era o real dono daquele prédio. Em questão de minutos ele já tinha mandado um vídeo no grupo e todos começaram a agradecer, porque agora os seus dias de sofrimento tinham acabado. Não tanto, né, porque eles ainda estão morrendo de fome, e ele então mandou outro dizendo que ele era o dono do prédio agora, e se alguém tentasse alguma coisa contra ele, ele iria matar. De repente, aquela menina que gostava do nosso protagonista começou a ligar para ele, a chamada Zouker, e ela disse que os 3 que estavam prendendo ela agora estavam mortos, mas ela tava só a capa, meu parceiro, quase morrendo de fome. E o nosso protagonista começou a dizer que realmente era um grande milagre ela estar viva, e ela já começou a achar aquelas palavras maravilhosas, perguntando se ele ainda estava disposto a proporcionar uma vida maravilhosa para ela, e as 2 meninas que estavam atrás dela começaram a ficar completamente irritadas por ela estar se dando bem nessa situação. Do outro lado da ligação começou a rolar uma briga e tanto. O doutor então já começou a se aproximar de Zhang, dizendo que ela não seria de maneira nenhuma igual a essas meninas, e ele começou a ficar todo vermelhinho, pensando então que seria uma ótima ideia se ele mandasse uma foto dos 2 juntos. Foi nesse momento que ela começou a receber uma mensagem do nosso prota e saiu rapidamente do meio das 2 para poder pegar o celular, e quando ela pegou, ela entrou em choque, já que ela estava vendo uma foto da Zouker com o nosso prota Zhang, e agora o negócio estava louco. Ela começou a gritar com ele dizendo que ela amava ele de verdade, porém ele disse que não precisava dela mais, já que realmente eles compartilhavam um sentimento verdadeiro. Até começou a chorar pensando que o nosso prota ainda estava completamente apaixonado por ela, mas por causa daquela mulher, ela perdeu tudo, e as 2 começaram a dizer bem feito para ela, enquanto o nosso prota desligou a ligação. Eles tinham se divertido demais a respeito dessa mulher, e agora ele não tinha mais necessidade de incomodar ela, era só esperar, e logo logo ela iria morrer de fome. Perguntando então a Zouker se ela achava que ele era muito cruel, porém ela se aproximou, dizendo que acreditava que não, já que ele deveria ter suas próprias razões para agir dessa forma. E ela então já serviu o almoço pro nosso protinha, e ele disse para que ela experimentasse primeiro, já que foi ela que tinha feito a comida, quando de repente ele começou a ver mensagens daquela síndica, e ele não acreditou no porquê dela estar viva ainda, já que principalmente o netinho dela não iria aguentar depois de ter apanhado tanto.
Porém, a Zouker disse que ficou com pena daquela situação e acabou dando parte da sua comida para ela, e por isso que ela deve estar viva até hoje. O nosso prota percebeu que ela realmente tinha feito algo tão bom assim e começou a achar aquilo estranho, mas ela disse que naquela época a tempestade de neve ainda estava muito fraca, então ela pensava que logo iria acabar, mas conhecendo a situação agora, definitivamente ela não faria nada de novo. Quando de repente o nosso prota disse que isso não era o problema, mas sim os suprimentos que ele tinha dado devem ter acabado, e como ela poderia ter sobrevivido nessa situação agora. Porém, ela disse que o netinho dela deveria ter falecido há uns 10 dias atrás por falta de mantimentos e talvez ela tivesse se alimentado dele. Rapaz, foi que o nosso protagonista começou a rir, achando que finalmente a situação agora fazia sentido, e do outro lado alguém começou a rir muito no outro prédio vizinho e começou a saltar, dando um ponta na neve. Zeng então recebeu uma ligação do tio Lu, e o tio Lu estava pedindo algumas coisas para ele, e ele atendia de bom grado, já que esse homem era um dos únicos que eram fiéis e que tinham ajudado ele no apocalipse anteriormente. E ele avisou que o filho da Lao Xiao estava com uma febre muito intensa e eles estavam sem medicamento para cuidar, mas o nosso prota achou estranho dele estar com essa mulher, já que durante a vida dele inteira ele tinha passado sozinho, e ele precisava desse remédio para ajudar o filho dela. Então ele disse que ajudaria de bom grado, já que o seu tio estava pedindo. Mas o problema real é que talvez essa mulher estivesse se aproveitando do seu tio. Zouker então perguntou se ele era realmente tão próximo assim do seu tio, e ele disse que o mundo era movido por interesses próprios, e era isso que se aplicava no fim dos tempos. Afirmando então que o tio Yu era uma pessoa bondosa e com grande habilidade, e ter ele, servindo ele, seria um favor muito útil no futuro. Após isso ele pensou que além disso, no fundo do coração dele, ele não queria que o sentimento da humanidade se apagasse no seu tio. Em alguns minutos, eles já estavam batendo na porta. Zeng, sendo muito astuto, já decidiu olhar na câmera para ver se estava tudo certo, mas ele se questionou do porquê aquela mulher ter vindo junto, e ele começou a dizer que eles estavam ali para pegar o remédio, e a febre da criança não passava de jeito nenhum, e o nosso prota nem abriu para conversar com ele, só lançou o remédio pelo buraco. E o tio Yu já recebeu aquele remédio de bom grado, porém, do nada, aquela mulher começou a gritar pro nosso prota pedindo por favor para que deixasse o bebê dela ficar na casa dele por um tempo, por causa da casa dele ainda ter aquecimento, mas ele disse à senhorita Xie que durante esse momento crítico ele não poderia deixar ninguém entrar, ainda mais porque ele tinha pouco carvão. O tio Yu já disse que Zeng tinha sido muito atencioso, ele até mesmo deu remédio para a criança nesses tempos críticos, e agora é só colocar mais roupa que assim eles não pegariam um resfriado. Mas mesmo assim, a mulher começou até a chorar, implorando para que deixasse o bebê lá dentro, pelo tio dela, mas o nosso prota sabia que aquele bebê nem era dele, afirmando com certeza que se fosse antes do apocalipse, ele com certeza concordaria, mas as coisas estavam meio difíceis, então ele não poderia fazer isso. Tio Yu já começou a gritar com ela dizendo que ele estava sendo completamente generoso com eles, já que quem estaria disposto a ceder remédio nesses tempos difíceis. Porém, a mulher não queria ir embora de jeito nenhum, falando até mesmo que ele tinha deixado a Zouker entrar. Porém, ele disse que a Zouker era sua namorada, e é claro que isso iria acontecer, e a menina já ficou toda felizinha, por causa que o nosso prota chamou ela de namorada. E após isso, finalmente o tio Lu conseguiu convencê-la de ir embora. E ele até pediu desculpas para Zeng, dizendo que ele não deveria se preocupar, já que ele estava ajudando muito eles. Nosso prota já saiu de lá bem irritado, pensando que essa mulher trazia bastante problema, dizendo a Zouker que a intenção dele era realmente muito boa com seu tio, mas precisava ter cuidado com ela, tentando criar conflitos entre os dois. E após isso, o tio dele começou a ficar muito irritado com ela, perguntando se ela estava querendo se aproveitar do seu sobrinho, mas ela disse que não, já que era tudo pelo bem da criança dela. Tio Lu se sentou do lado dela, dizendo que sabia que os sentimentos dela pelo seu filho eram muito fortes, mas ela precisava ser no mínimo atenciosa a cuidado com Zeng, já que ele tinha ajudado bastante eles. Ele até falou que se não fosse por seu sobrinho, ele não teria nem estocado comida para sobreviver até agora. Ela então se deitou sobre ele dizendo que honestamente ela não achava
achava que ele deveria ser tão gentil e grato com o seu sobrinho, já que pelo menos ele ainda estava cuidando dele. Mesmo ele não concordando, ela continuou insistindo, dizendo que ele estava falando besteira, já que se realmente ele fosse uma boa pessoa, ele não teria usado métodos tão cruéis para matar os seus vizinhos. Porém, Tio Yu, ouvindo tudo isso, ficou muito irritado com ela, dizendo que qualquer pessoa no lugar dele poderia ter feito isso e que ela não deveria falar isso mais do seu sobrinho, já que a ajuda dele foi muito útil e ele sim iria retribuir um dia. Mas a mulher continuava insistindo, dizendo que a casa deles era grande o suficiente para os 3 morarem, mas Tio Yu disse que já estava na hora de parar aquela conversa, já que se ele no futuro parasse de duvidar até mesmo dos seus benfeitores, que tipo de pessoa ele se tornaria. Basicamente ele perderia toda a sua humanidade. A criança até mesmo começou a chorar, ela porém disse que sentia muito, pedindo desculpas e dizendo que não iria falar mais dessas coisas, mas o Tio Yu saiu bem irritado, dizendo que iria dormir na sala nessa noite. Quando ele saiu do quarto, ela começou a pensar que ela estava disposta a fazer qualquer coisa para entrar na casa de Zeng, e ela realmente iria pagar qualquer preço para garantir que os dois pudessem sobreviver juntos, não importasse o sacrifício. No dia seguinte, a neve tinha parado de cair um pouco, porém vemos que alguém estava cavando do lado de fora. Caras simplesmente invadiram o prédio, cavando de um lado até o outro, e agora sim eles poderiam ter mais comida para o seu edifício. O homem já viu invasores e vendo essa situação não tinha outra opção senão correr. O cara correu muito, mas já tomou-lhe uma pasada na cabeça e caiu morto ali mesmo. F, meu mano, F. Mas a intenção verdadeira deles era invadir um apartamento de Zeng, já que ele era o único que tinha aquecimento e agora os caras estavam colocando bananas de dinamite em sua porta, na intenção de explodir tudo aquilo e mandar pelos ares. Agora sim, o negócio estava ficando louco, mas independente do que eles faziam, a porta ainda continuava intacta. Então o nosso protagonista acordou com o barulho da explosão. E ela foi tanta que começou até mesmo a gerar tremores no 3º andar. E então ele decidiu observar as câmeras de segurança para ver o que estava acontecendo, e tinham pessoas bem armadas preparando um ataque contra ele, com machados e até mesmo ferramentas de construção. O mais louco foi que isso realmente aconteceu. Os construtores de obras se juntaram e criaram uma máfia. E agora que ele sabia com quem estava lidando, ele decidiu pegar sua arma para poder acabar com todos eles. Então, eles estavam na porta vendo se tinha alguma rachadura para eles poderem invadir. Mas eles perceberam que aquela porta realmente estava muito blindada. E em questão de instantes, o nosso prota abriu um compartimento e começou a tirar do seu inventário alguns itens bem inflamáveis, lançando então em direção a eles. Aquilo caiu de uma forma tão inesperada que eles nem perceberam, mas o item que ele jogou inflamava muito rápido e principalmente as pessoas que estavam perto começaram a queimar com muita facilidade, e eles então espalharam fogo para os outros que estavam próximos. Mas quando eles tentaram correr pedindo por ajuda, o nosso prota começou a atirar bem na cabeça deles, e eles não conseguiram perceber de onde estavam vindo os disparos, já que por causa daquela chama toda eles não estavam enxergando. O outro que estava em pé tentando entender o que estava acontecendo já tomou-lhe um tiro na cabeça e morreu ali mesmo, e todos começaram a correr desesperados, mas o nosso prota estava dando bala em todos eles. Só pensava que realmente foi ótimo ele ter adquirido uma pistola e muita munição dela ao invés de uma metralhadora, já que se fosse assim ele teria acabado com a munição no começo. Os inimigos de agora são fracos, mas futuramente poderiam aparecer outras pessoas com poderes, e ele então precisaria de mais armas para poder lutar. Zeng começou a pensar que sozinho ele não iria conseguir vencer todos os edifícios, precisando futuramente de ajuda. E então ele decidiu ir até Zouker e ver onde ela estava. E então ele conseguiu acalmá-la, chamando a atenção dela, já que ela pensava que estava acontecendo um terremoto. Mas ele disse que na verdade tinha sido banana de dinamite que colocaram na porta dele, como se deixasse ela calma. E ele explicou que se realmente fosse um terremoto, eles já estavam completamente mortos, dizendo que ela deveria se acalmar. Ele até explicou para ela que essa equipe de trabalhadores era muito mais perigosa do que aquele tal de Zeng. O melhor foi que o nosso prota conseguiu se livrar daquele que sabia detonar bombas, caso contrário, ele não conseguiria dormir em paz de jeito nenhum. Decidindo então que a vingança dessa vez não iria ser pelas suas mãos, mas iria colocar o prédio todo para trabalhar de uma certa forma contra eles. Então ele mandou informações dizendo que construtores de outros prédios tinham invadido e matado um dos membros dali. Eles começaram a ficar chocados, pensando que poderiam estar em paz, mas agora estavam sendo invadidos por outras pessoas. E o
o nosso prota ainda disse que eles queriam roubar toda a comida deles, dizendo que ele poderia ajudá-los de alguma forma, mas com os seus recursos para lutar contra eles acabaram sendo um pouco comprometidos e que eles precisariam se juntar para poder derrotar o restante deles. Então disse que agora iria precisar de uma ajudinha da Zolker, já que muitos vizinhos estavam bajulando ele e queriam a sua ajuda. O que ele queria na real era informações do que estava acontecendo e quem estava se levantando contra ele. E nesse momento ela começou a juntar as informações e explicar tudo para o nosso Zeng. O mais louco foi que realmente ela junto com o tio Lu conseguiram todas as informações e o pessoal que estava junto para atacar o prédio era do prédio 21 e eles se chamavam Gangue do Lobo Louco. Nosso prota então entendeu todas as informações e já começou a se aproveitar da Zolker, mas nesse momento disse que a quantidade de informações já estava muito boa e o clima começou a esquentar e ele levou ela pro quarto. Do outro lado, aquela equipe estava completamente planejando derrotar todos os membros mais fracos para depois acabar com o nosso protagonista. Eles até mesmo mataram uns na entrada e escreveram nas paredes com sangue, dizendo que iriam caçar todos eles. Enquanto isso, o nosso plotinho estava só se divertindo no quarto. Após isso, ele pegou para ver as mensagens. E ao invés do povo se juntar, eles começaram a culpar o nosso protagonista, dizendo que eles estavam ali porque eles tinham muitos recursos. Mas agora ele estava irritado, dizendo que eles deveriam se virar e ele não iria fazer mais nada para ajudar todos eles. Porém, essa era uma tática dele para deixar todos eles preocupados e desesperados. E então, o tio Lu iria entrar em ação. O samaritano, dizendo a todos e convencendo a todos, até mesmo o Zeng, para poder ajudar eles, deixar o tio Lu como o líder provisório, e após isso ele decidia passar a liderança para Zeng, e essa realmente era uma boa ideia. Após isso, Zeng até disse que tinha uma maravilhosa ideia de buscar suprimentos para todos, e como ele era realmente um líder de excelência e ele estava governando aquele prédio, ele iria cuidar deles, já que ele tinha uma moto para poder buscar suprimentos, dizendo que mesmo com as condições severas lá de fora, ele iria se esforçar para trazer alimento para todos. Foi nesse momento que eles começaram a ficar esperançosos, pensando que teriam uma chance de sobrevivência. Enquanto isso, o nosso prota estava fazendo todos eles ficarem a favor dele agora, graças ao tio Lu. Ele então avisou a Zolker que ele iria dar uma volta e que ela deveria esperar com ele. Ela perguntou porém se iria junto, porém o nosso prota disse que confiava nela completamente e disse que iria sozinho, mas quando ele estava saindo, ele já teletransportou todas as comidas de volta para o seu inventário, deixando ela meio naquela desconfiança, mas nosso prota é muito sensato. Após ele sair, ele percebeu que os corpos não estavam mais lá, então provavelmente alguém estava se alimentando aí, né? E decidindo então sair pelo buraco pela janela. O mais louco é que o terceiro andar já estava virando o chão, e após ele ter saído, percebeu que talvez não tivesse ninguém observando ele, então ele deu uma breve olhadinha e tirou aquela moto do seu inventário, sem que ninguém percebesse nada. Eu acho, né? Mas vimos que alguém estava observando o nosso protagonista. Não sei se viu saindo ou se viu colocando a moto, mas seguindo a história, o mais louco foi que ele começou a pensar que no futuro outras pessoas iriam querer matar ele só por causa daquela moto de neve. A intenção dele era ir na delegacia da cidade para ver se ele conseguia aumentar enfim o seu arsenal, e quando ele chegou, ele já chegou quebrando os vidros com tudo e percebeu que aquele lugar ainda aparentava estar completamente intacto, mesmo contendo grande quantidade de armas. E ele então observou que os policiais morreram congelados e eles nem mesmo tiveram chance de fugir ou se aquecer, já que eles estavam provavelmente de plantão naquela hora. Mesmo morrendo nessa situação, eles deveriam ser respeitados, então ele cobriu o corpo deles, mas quando ele moveu o pano, ele acabou sem querer encontrando a chave do edifício inteiro, e com essas chaves ele conseguiria com certeza entrar no arsenal de arma. Chegando lá, o arsenal estava completo, repleto de munição, repleto de todos os tipos de armas possíveis que ele poderia encontrar. E então, agora o nosso protagonista não teria que se preocupar nunca mais com munição e com armas, encontrando até mesmo uma sniper de alto padrão. Meu parceiro, esse cara vai fazer estrago com essa sniper, já tô até vendo. Deu aquela sugada dimensional em tudo e mandou fora dali. Pensou então que agora só faltava achar um pouco de resto de comida para o pessoal do prédio. Então ele decidiu ir no próximo shopping que estava perto daquela localização, já que estava ficando muito frio. E quando ele estava chegando lá, ele simplesmente viu que o lugar estava completamente cheio de neve, e
e ele estava no teto do lugar e mexendo um pouco conseguiu tirar a neve do vidro e percebendo que ele podia entrar, ele simplesmente invadiu com tudo. E agora ele viu que ninguém tinha invadido aquele lugar. Cara, literalmente ninguém invadiu nenhuma área e ele pegou todos os itens que ele considerava de luxo e talvez no futuro pudessem ser úteis, já que ele trabalhava tanto para poder comprar essas coisas e mesmo assim não conseguia. E depois que ele chegou no setor da comida, ele viu que as comidas estavam quase podres e nem mesmo ele comeria algo assim, já que ele tinha comida de alto luxo. Então ele decidiu pegar todas elas e colocar em sacolas, decidindo entregar para os moradores. Algumas até mesmo estavam estragadas e ele nem se importava com isso. E quando ele retornou com a sua moto de neve, em questão de instantes, todos os moradores dos prédios estavam observando ele, mas o mais estranho é que aquela gangue estava pensando em colocar as mãos na moto do nosso protagonista, já que assim eles poderiam pegar comida sem preocupação, e o prédio dele inteirinho estava observando ele em toda a janela. Enquanto isso, o tio Lu se aproximou do nosso protagonista, perguntando se ele tinha conseguido bastante comida, e ele disse que sim, e aquilo foi tudo o que ele conseguiu diante de todo o esforço de um dia inteiro. E então ele começou a sacar sua arma e a organizar todos os moradores, dizendo que eles iriam ganhar comida de acordo com os seus esforços, e se eles não se esforçassem, não iriam ganhar nada. E eles então até mesmo começaram a chamar o nosso prota de líder, dizendo que realmente, sem ele, eles iriam morrer facilmente. Porém o nosso prota disse que nesse momento tudo era graças ao seu tio e a eles, mas de repente eles começaram a ser invadidos por outros moradores que queriam a comida, e o nosso prota disse que se eles quisessem comer, deveriam matar todos esses que estavam invadindo, e quem matasse mais iria ganhar 5 vezes mais comida que o normal. E os caras já foram sedentos pra guerra, meu parceiro.